Oi, gente, estou passando por aqui e eu gostaria de deixar uma pequena reflexão para vocês. Primeiro, eu gostaria de lembrá-los de que quando Deus tem algo a realizar em nossas vidas, o homem ele pode fazer o que quiser, mas nada vai impedir que as promessas do Senhor sejam cumpridas em nossas vidas, a não ser que nós mesmos venhamos ser esse impedimento. É bem verdade que Deus ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos qual caminho nós queremos seguir. E é bem verdade que seguir a vontade do Senhor sempre será o melhor caminho. E eu quero vos lembrar aqui de um personagem da Bíblia que o nome dele é José. É uma história muito linda. E todos sabem que José era odiado pelos seus irmãos, pois ele era o preferido de Jacó. E a Bíblia deixa claro e mostra que ele era o preferido de Jacó, pois foi o filho da velhice de Jacó. E era o filho de Jacó com Raquel, a mulher a quem Jacó mais amava. Então, o que acontece? Seus irmãos, ao perceberem que seu pai o preferia, era nítido os ciúmes que vinha da parte deles. Porém, quando José tem os dois sonhos, o qual deixava claro que a família se renderia a ele, essa inveja dos irmãos se intensifica ao ponto dos irmãos pegarem José e os irmãos tentam planejar a morte do próprio irmão. E numa situação oportuna, eles vão lá e tentam matar José. Porém, o irmão mais velho, chamado Rubem, não permite que matem o seu irmão. E aí o que acontece? José é jogado numa cova. Ao ser jogado numa cova, por ali passa uma caravana dos ismaelitas, midianitas, e eles vendem José para o Egito. Lá Potifar compra José. Potifar é um oficial do rei. E aí o que acontece? Lá no Egito, José, tudo que ele fazia com muita excelência. Então, em tudo que ele tocava, prosperava. Isso deixa claro a importância de nós darmos o nosso melhor naquilo que a gente faz. Talvez o sonho que José teve estava girando totalmente contrário ao que Deus havia falado para ele. Mas existia algo no coração de José que é imprescindível na vida de qualquer discípulo, que é manter o foco em Jesus, manter a confiança em Jesus, independente da real situação. É saber que existe um Deus que cuida de você e que está no controle de todas as coisas. Isso faz com que você mantenha o foco. Isso faz com que você olhe não para os lados, mas olhe para o único autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E assim José fez. José manteve o foco em Jesus, mas não parou por aí. Aí, de repente, a esposa de Potifar começa a desejar José. E com isso, José não cede à tentação, ela o incrimina, pois ela conseguiu arrancar a sua capa. E com a sua capa, ela diz que foi abusada. Com isso, ele vai e é preso. Na prisão, ele interpreta sonhos. Na prisão, ele pede ao copeiro que lembre dele quando estiver diante de Faraó, para que o Faraó o liberte. Porém, quando o copeiro está diante de Faraó, o copeiro não lembra. E aqui eu quero deixar claro: quem vai te promover, quem vai te abençoar, quem vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, não é ninguém, não é aquele que tem um cargo maior que você, não é aquele que talvez você ache que está na tua frente, mas é somente o único que é o dono de todas as coisas, o único que tem o universo na palma de suas mãos, e esse alguém é Jesus. Esse alguém é o nosso Deus, o nosso Pai. Então você não precisa que ninguém te promova, porque o próprio Deus, quando Ele quiser, Ele vai te promover, Ele vai nos promover. Certo? Então, isso serve para nós. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não havia esquecido de José e era só questão de tempo. Logo em seguida, Faraó tem um sonho e esse sonho vai ser interpretado por José. O que acontece? Aquele sonho que José teve lá atrás, olha as promessas de Deus girando em direção ao cumprimento daquele sonho que ele teve lá atrás. Porque às vezes o que está acontecendo atualmente está totalmente contrário àquilo que Deus falou a teu respeito. Aquilo que Deus falou para você um dia. Mas é necessário ter fé. É necessário você viver não baseando-se naquilo que você está vendo, mas você viver uma vida baseando-se naquilo que você crê. No Deus que você crê. E aí, quando ele interpreta o sonho,
de Faraó, o que é que acontece? Por conta disso, Faraó coloca ele numa posição de honra. Ele seria, abaixo de Faraó, o homem mais importante do Egito. Resultado, quando o sonho que Faraó teve se cumpre, quando a fome chega, quem vai até o Egito para poder comprar a comida que só tinha ali? Os irmãos de José. E José se depara com esses irmãos, mas ali existe, e ele reconhece esses irmãos. E aquele sonho que ele teve lá atrás, de que a família se prostraria diante dele, né? Se renderia diante dele, vai e se cumpre, né? Vai e se cumpre na vida de José. E aí o que que acontece? José poderia muito bem não perdoar seus irmãos. Afinal de contas, quantas coisas ele passou por conta do que os irmãos fizeram com ele. José poderia pensar assim, mas José não hesitou em perdoá-los. Sabe por quê? Porque o perdão, ele é libertador. Quem perdoa fica livre. Não importa se o outro não te perdoe, mas quando você perdoa, você fica livre, você é liberto. E as promessas do Senhor, elas se tornam plenas em tua vida. Então José olha para os irmãos e perdoou aqueles irmãos, porque ele entendeu que tudo aquilo foi necessário para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E neste dia eu quero dizer para você, eu não sei o que é que tem acontecido na tua história de vida. Eu não sei em que momento da tua vida você se encontra. Talvez você esteja achando que o Senhor se esqueceu de ti. Talvez você nem acredite mais que aquela promessa que Deus te fez lá atrás, há muito tempo, irá se cumprir. Mas eu quero te dizer uma coisa, e eu quero te lembrar neste momento, que lá em Eclesiastes 3:11, se eu não me engano, nos diz assim, que há tempo para tudo, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então não importa o tempo que leve, não importa o tempo que leve, Deus irá cumprir aquilo que Ele falou a teu respeito, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tão somente creia que o Senhor está no controle da tua vida. Creia que Ele está cuidando de ti. E que você possa guardar este versículo lá em Eclesiastes 3:1, que nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Que Deus te abençoe e que você neste dia sinta o renovo do Senhor. E eu profetizo que as promessas do Senhor irão se cumprir sim na tua vida. Então, tão somente espera mais um pouco e creia, Deus está aí te fortalecendo, assim como Ele fortaleceu José, assim como Ele esteve com José ali na cova, Ele esteve com José ali na prisão, Ele também está aí contigo, na tua casa, onde quer que você esteja neste momento. Que Deus te abençoe, um forte abraço para você.